Salve, salve, galera. Então vamos aí para a primeira questão de número 1, que diz assim, ó: um ciclo termodinâmico realizado por um gás ideal é representado no diagrama abaixo. Ele dá um diagrama PV com um ciclo retangular ali, né? Pressão dada em Pascal, volume em metro cúbico. Quanto ao ciclo apresentado, um ciclo de Carnot que trabalha no mesmo intervalo de temperaturas possui rendimento de quanto? Ok. Então olha só, o que você vai lembrar aí quando ele está pedindo rendimento, né? Mas falar, beleza, eu lembro do rendimento. O rendimento calcula assim, ó, rendimento, ele é 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Só que isso é para uma máquina qualquer. Ele não quer o rendimento dessa máquina aqui, desse ciclo que está desenhado. Ele quer o rendimento da máquina de Carnot, ou seja, do ciclo de Carnot, no intervalo de temperaturas desse diagrama acima aqui. Entendeu a diferença? Então, beleza. Ele quer um rendimento de Carnot, um rendimento máximo. Nesse caso, a gente pode usar a condição de rendimento de Carnot, que é mais específica, né? Ela diz assim, ó, que o rendimento de Carnot, uma máquina de Carnot, ela é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, né? Então lembra, essa formulinha aqui, ela só é válida quando a gente está tratando do Carnot. A da esquerda é para uma máquina genérica. Tudo bem? Então a gente vai poder usar essa relação da direita. O nosso problema agora, então, consiste em determinar quem é TF e quem é TQ no diagrama acima, né? Quais são as temperaturas da fonte fria e quente nesse diagrama PV? Beleza, vamos determinar. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte. Num diagrama PV, pega aqui um diagrama PV. Quais são os formatos das isotermas? As isotermas têm esse formato aqui, ó. Mais ou menos um negócio parecido com isso aqui. Isso aqui a gente fala que são ramos de hipérbole. Beleza, então, ó, só para exemplificar, aqui é como se fosse 50 Kelvin, aqui é 100 Kelvin, né? Ficou meio apertadinho aqui, né? Opa. Enfim, é só para você entender que cada linha dessa daí é uma isoterma e, por definição, a temperatura é constante nessa linha. Tá, então vamos desenhar essas linhas nesse diagrama que ele deu aqui, ó. Então seria um negócio mais ou menos assim, ó. Tá? Então, seriam várias dessas linhas. Onde que nós temos as temperaturas extremas, então? A maior temperatura do ciclo e a menor. Se você perceber, vai ser esses dois vértices aqui desse retângulo, né? Onde são as isotermas mais extremas. Então, a maior temperatura vai ser a temperatura da fonte quente e a menor temperatura vai ser a temperatura da fonte fria. Só assim, mas não basta determinar os pontos, né? Você precisa calcular também quanto que é essa temperatura. Verdade. Então, o que a gente vai usar? Já que é um gás ideal, então eu tenho que colocar aqui gás ideal, né? O gás é ideal, a gente vai poder usar a equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT. Tranquilo? A gente está interessado na temperatura, então vamos isolar a temperatura aqui. Fica sendo o produto PV sobre NR. Tá? Analisando essa razão aqui, ó, a gente pode perceber que o número de mols é constante, a gente está tratando do mesmo gás, R também é uma constante. A temperatura, então, vai ser maior quanto maior for o produto PV. Concorda comigo? Ah, tá. Então a gente tem esses dois pontos aqui, que a gente já percebeu que são pontos extremos das isotermas, maior e menor temperatura. E a gente sabe também que a temperatura vai ser maior quanto maior for o produto PV. Ou seja, aonde que o produto PV é maior? 8 vezes 8 ou 4 vezes 2? Né? É maior nesse ponto aqui, ó. No 8 vezes 8, né? O produto PV é maior ali. Então a temperatura extrema superior, né? Ou seja, a temperatura da fonte quente vai ser aqui, nesse ponto de cima. E a temperatura da fonte fria vai ser esse ponto aqui. Tá? Então agora é só a gente jogar na fórmula. Aí você fala, ah, beleza. Mas eu não tenho número de mols, não tenho R. Então, pode ficar calmo, né? Não tem problema não, porque a gente vai colocar na razão aqui, você vai ver o que vai acontecer agora. Então vamos jogar. Vamos pegar essa razão aqui e colocar
dentro da formulinha do rendimento de Carnot. Muito bem? Vai ficar assim, ó. Rendimento de Carnot é igual a 1 menos temperatura da fonte fria. Então, eu só vou substituir essa razão aqui com o índice F, que indica que é da fonte fria, tá? Então, vai ficar assim, PFVF dividido por NR. Isso é o da fonte fria, tudo bem? É o TF. E o TQ? O TQ vai ser a mesma coisa, né? Então, dividido por TQ, só que a gente vai substituir pelos índices Q aqui, né? Então, PV sobre NR também. E aí, olha que legal que acontece. O NR some, né? Da brincadeira. Fica só uma razão entre o produto PV. Ah, tá. Então ficou mais fácil. Ó. O rendimento de Carnot vai ser 1 menos PF VF sobre PQ VQ. Isso aqui é 1 menos. Aí agora é só jogar os valores. PF VF fica 2 vezes 4, 8. Já está no sistema internacional ali, ó. 8. Dividido por PQ VQ. 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8. Vai cortar o 8 de cima com o 8 de baixo. Ah, tá. Então fica 1. Isso aqui, ó, é igual a 1 menos 1 oitavo. Ah, tá. Então isso aqui é 7 sobre 8. Se a gente for deixar em decimal, isso aqui fica 0,875. Ou ainda em porcentagem, tá? Porcentagem fica 87,5%. E é isso aqui que a gente estava interessado, né? Esse aqui, então, ó, 87,5% é o rendimento de Carnot operando no intervalo de temperaturas do gráfico. Esse seria o rendimento máximo, tá? E só uma explicaçãozinha visual, caso você queira ver o que está acontecendo aqui, ó. A gente partiu de uma máquina X genérica, no intervalo de temperaturas TF e TQ, e a gente construiu uma máquina de Carnot usando essas mesmas temperaturas. Então seria um negócio mais ou menos assim, só para dar uma ideia visual do que seria, né? Então a máquina de Carnot ali com 2 compressões e 2 expansões isotérmicas e adiabáticas. Bem legal, né? Esse, então, o valor que a gente achou seria o rendimento máximo para a condição dessas temperaturas dadas no enunciado. Fechou?